Olá, alunos do nono ano, aqui é o professor de História. Vamos agora dar início à nossa segunda videoaula, nossa segunda atividade. Na aula passada tivemos a oportunidade de conhecer um pouco sobre algumas biografias de algumas mulheres e conhecer um pouco de suas histórias. Hoje, porém, vamos entender um pouco sobre a história da República no Brasil, da implantação da República no Brasil e a queda da monarquia. Antes, porém, vamos entender um pouquinho sobre o conceito de república. Vamos então à nossa aula. Então, pessoal, nós iremos trabalhar a nossa unidade do livro didático, ok? Que será A República Chega ao Brasil, no capítulo Uma República em Construção, que é o capítulo 1º. Nessa aula, discutiremos o conceito de república e os fatos que levaram à queda da monarquia para a implantação da república. Primeiro, né, pessoal, vamos ver alguns conceitos de república. O que significa república, né? A república, como forma de governo, nasceu na Roma Antiga. Com ela surgiu a noção de um governo considerado res publica, que significa coisa pública, que deveria servir aos interesses do cidadão. Aqui nós vemos uma fotografia de um protesto. Por quê? Como a república é aquilo que serve aos interesses do cidadão, e muitas vezes ela não segue esses interesses, o que ocorre? O povo se reúne e faz protesto. Por quê? Se a república serve para servir aos interesses do povo, aos interesses do cidadão, e quando os líderes da república não obedecem aos interesses do povo, o povo se une para protestar. Por isso aqui, essa imagem, ok? Vamos seguir. No Brasil, a república surgiu como resultado de uma aliança entre setores do exército e das elites econômicas e políticas no país no século XIX. Nossa república foi estabelecida para atender aos interesses de uma pequena elite dominante, certo? Vamos lá. Como a gente viu, a república ela serve para os interesses do cidadão, do povo, da massa em si, do grupo geral. No entanto, no Brasil, quando foi implantada a república e foi derrubada a monarquia, o Brasil vivia uma monarquia, o imperador era Dom Pedro II. Então, quando o Brasil começou com a república que começou no Brasil começou com alguns interesses, que foi de uma pequena elite dominante. Ou seja, a nossa república não começou com interesses do povo, não começou com o povo, começou a atender os interesses de uma pequena elite dominante, dos grandes, e os pequenos, os pobres, não foi colocado nesse projeto de república para o Brasil, certo? Desde o início, o uso da coisa pública, ou seja, do Estado, em benefício de interesse privado, em prejuízo da coletividade, marcou a nossa república. Entendeu? Então a república no Brasil ela começou assim, começou com base em interesses particulares e não viu o interesse do povo. Então o bonequinho aqui está perguntando, né? Mas o que gerou de fato a derrubada da monarquia e a instalação da república no Brasil? Vamos entender agora o que foi que derrubou a monarquia. No Brasil existia um imperador, né? Existia uma monarquia. E o que foi que gerou essa derrubada da monarquia para a instalação de uma república? Vamos lá. A emergência da república. Antes da independência do Brasil, muitos grupos sociais já defendiam a implantação de uma república. De maneira difusa, a proposta republicana apareceu, por exemplo, nas rebeliões coloniais do século XVIII, nas conjurações baianas e mineira e na Revolução Pernambucana de 1817. Mas apenas no século XIX, com a expansão da lavoura cafeeira e a formação de uma rica camada de fazendeiros no Sudeste, o projeto republicano ganhou força no país. Ou seja, durante o período de monarquia, houve então esses movimentos aí, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana de 1817, etc. Na monarquia houve esses movimentos que já pediam a queda da monarquia para a implantação de uma república, certo? Esse acontecimento aqui, esses movimentos, criaram então a publicação do Manifesto Republicano. Esse Manifesto Republicano, pessoal, é um manifesto que questionava o poder hierárquico e o poder hereditário da monarquia. Existia o poder hierárquico, né, que é a ideia que existia o rei, a igreja e os militares, e também o poder hereditário,
quando o rei tinha os seus filhos, o filho era príncipe e depois se tornaria rei. Então, o Manifesto Republicano questionou então a monarquia, não queria mais monarquia. Vamos fazer agora uma república. Então, os grandes fazendeiros, né, os donos das fazendas de café, queriam então uma república, queriam acabar com a monarquia. Ok? Então, vamos entender. A monarquia em crise, o que de fato gerou a queda da monarquia? A perda dos apoios que a monarquia tinha. Vamos ler. O movimento republicano só se transformou em força decisiva quando a monarquia perdeu o apoio dos grupos que sustentavam a Igreja Católica, os militares e os cafeicultores do Vale do Paraíba. Então, a monarquia perdeu o apoio da Igreja, perdeu o apoio dos militares. Por quê? Não vai ser necessário fazer essa leitura, mas eu vou explicar a vocês. A Igreja Católica vivia um sistema de padroado junto com a monarquia. O que é o sistema de padroado? A Igreja está submissa ao rei, da mesma forma que o rei atendia aos interesses da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica queria ter mais poder, né, por meio desse sistema de padroado. O que ocorre? A Igreja proíbe que católicos se tornem maçons. Por que isso? Porque os líderes que estavam junto com o rei, os líderes da monarquia, eram maçons. Então, o Papa dá essa ordem para que a maçonaria não existisse mais dentro do reino brasileiro, no reinado brasileiro, na monarquia brasileira. O rei Dom Pedro II, imperador Dom Pedro II, não acata essa autoridade, essa medida do Papa, certo? E permite que os seus corregionários, né, se tornem maçons. Então, muitos bispos, né, vão ser presos, porque não vão acatar a vontade do rei, e sim a vontade do Papa, que era de não ter maçonaria, e vai surgir então a chamada questão religiosa. Sobre os militares, né, muitos militares, o militarismo no período da monarquia não era visto com bons olhos. Eram filhos da média elite, né, ou da, vamos chamar assim hoje, classe média, né, que iam para o grupo militar. Os militares não eram vistos com bons olhos. Então, eles queriam assumir um papel diferente na política brasileira. E o rei não queria, o rei não apoiava. Eles recebiam baixos salários, eles não tinham apoio, então o rei não apoiava. Então, os militares também rompem com a monarquia. Também outros setores, como os cafeicultores, fazendeiros, rompem com a monarquia. Eles querem agora um novo sistema. É república, entendeu? Então, eles pedem a república. Então, com base nisso aqui, o que é que vai acontecer? Um golpe militar para a tomada da monarquia. Então, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, vamos fazer aqui a leitura, né? Melhor. Na manhã do dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca marchou com as tropas para o Ministério da Guerra. Há diferentes versões sobre os planos de Deodoro. É possível que ele não quisesse derrubar a monarquia, mas apenas o chefe do gabinete ministerial, o Visconde de Ouro Preto. Porém, iniciado o movimento, foi difícil revertê-lo. A república foi proclamada e o imperador preferiu não resistir. O golpe de 15 de novembro, então, resultou de uma ação isolada do exército, apoiada por um pequeno grupo de republicanos. Então, o que ocorre, pessoal? Para a gente entender um pouquinho mais, né? O Marechal, visto que a monarquia não tinha mais apoio de ninguém, e também aqui vamos a outra questão, né? A princesa Isabel também tinha promulgado a lei, né, de libertação dos escravos. E também os fazendeiros ficaram irados com isso, porque os fazendeiros tinham muitos escravos. Então, com a libertação dos escravos, com o documento da Lei Áurea, né, que a princesa Isabel também fez, os fazendeiros também ficaram revoltados com isso, porque tinham muitos escravos e o rei não indenizou ninguém, né? O rei não fez indenização para ninguém. Então, toda a perca de apoio, então, sem apoio da igreja, sem apoio dos fazendeiros, sem apoio dos militares, a monarquia estava perdida, estava derrubada. Então, no dia 15 de novembro de 1889,
o Marechal Deodoro entrega na mão do imperador, um referendo, uma carta dizendo que a partir de agora é república. Não queremos mais monarquia, ok? Vamos à nossa atividade, né? Questão 1. Como observado em aula, a forma de governo de uma república deveria servir aos interesses do cidadão, mas nem sempre ocorre assim. Com base na leitura das páginas 12 e 13, faça uma breve explicação destacando a seguinte questão: a quem interessa a implantação de uma república? Então vocês vão discutir, fazer uma breve explicação, tá bom? Sobre esse ponto aqui. A quem interessa a implantação de uma república? Depois, questão 2. Na página 26, responda no caderno as alternativas da questão 1, A, B, C e D. Para responder, leiam as páginas 14 e 15. Então, na página 26 do livro didático de vocês, certo? Vocês vão responder a questão 1, as alternativas A, B, C e D. Então, você responde no caderno, tá bom? Não é necessário copiar, ok? Vamos encerrar nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima atividade. Estarei no expediente das 3 às 17 horas. Um forte abraço.